Bom dia, queridos alunos do quarto ano A e B. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Com a graça de Deus. Então, vamos hoje iniciar mais uma aula de filosofia, né? Muitos já realizaram o trabalho avaliativo, outros estão ainda realizando. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. E hoje nessa nossa aula, ela vem com o título Diálogo Reflexivo, Vida Humana. Então, é uma continuidade do nosso estudo da aula anterior, que falava sobre a vida humana, textos sobre a vida humana. Então, hoje nós vamos fazer um pequeno diálogo referente ainda a esse mesmo estilo de texto, esse mesmo texto que nós estudávamos em aula anterior. Vida humana. Vamos dar início ao nosso diálogo, não é? Aí vocês podem dizer, tia, como diálogo? Se a senhora está distante, está com a aula online, a gente está em nossas casas e a senhora está distante da gente. Estamos distantes juntos ao mesmo tempo, não é? Com a comunicação online. E esse diálogo, a tia vai falando, vai conversando e vocês vão refletindo, vão acompanhando pausadamente, de acordo, à medida que eu for passando os pontos do diálogo, tá certo? No sumário, nós temos o ponto 1, que vai ser a hora de filosofar, na página 19, a apostila na página 19. No ponto 2, o olhar de filósofo, também na página 19. E tudo do nosso estudo hoje vai ser na página 19, tia? Sim, só a página 19, certo? Hora de filosofar. Quando o ser humano nasce, vai inventar sua peça de teatro, sua vida. Ou seja, dá para compreender que essa peça de teatro que se fala é a sua própria vida. Muitas coisas na nossa vida nós podemos criar, programar, planejar, organizar. Muita coisa depende de nós, não é verdade? Aí onde entra a questão do inventar, criar as coisas na nossa vida, para nós, no dia a dia. Muitas coisas a gente pode fazer essa organização por nós mesmos, não é? Durante o diálogo que vamos ter sobre as perguntas propostas a seguir, é fundamental que vocês, alunos, apresentem exemplos e argumentos para sustentar suas opiniões. Ou seja, é importante que todos vocês fiquem atentos para esse momento, para que vocês possam ter seus argumentos, suas opiniões em relação ao que nós vamos dialogar. Mas como vocês irão passar para mim, vocês podem registrar no caderno os exemplos, os argumentos e as opiniões de vocês em relação ao que nós vamos dialogar daqui a pouco. Aqui é uma preparação para a gente realizar o diálogo. É o momento da hora de filosofar, onde a gente está se preparando para o momento de dialogar. Tá certo? E você pode fazer esse seu registro apresentando exemplos e argumentos de acordo com suas opiniões no seu próprio caderno. Algumas opiniões se baseiam em experiências e pontos de vista distintos. Podem apresentar novas informações e novas ideias sobre o assunto do diálogo. Então, vamos compreender isso aqui. As opiniões, elas se divergem, ou seja, cada pessoa tem sua opinião em relação a um determinado assunto, uma determinada situação, dependendo do que está se tratando, Então, os pontos de vista, eles são distintos, porque as pessoas são diferentes. Podem apresentar novas informações, novas ideias sobre o assunto. Nós vamos ter um diálogo que as questões do diálogo são as mesmas para todos, mas as opiniões, as ideias vai diferenciar. Por quê? Porque cada pessoa
tem o seu modo de pensar, tem a sua própria opinião. Agora vamos conversar sobre as perguntas a seguir que fazem parte do nosso diálogo, que você pode realizar também em casa com alguém da sua família. Pronto. Esse diálogo, além de estar fazendo com vocês online, vocês podem registrar as anotações, as opiniões, os argumentos de vocês. Vocês podem também realizar esse diálogo com uma pessoa da sua família. Você faz a escolha, você faz um convite para alguém da sua casa, da sua família, para fazer um bate-papo e nesse bate-papo realizar esse diálogo com essas mesmas questões que vão ser apresentadas aqui nessa aula, que vai dialogar com vocês. Vocês podem realizar o diálogo também com uma pessoa da sua família. A hora de filosofar. A hora de filosofar agora é o momento do diálogo. Primeira questão. Todo ser humano inventa a própria vida? Então, aí é a interrogação, a primeira interrogação do diálogo, onde você vai refletir, vai analisar se é possível, se tem como todo ser humano inventar a própria vida. Em que sentido? Como ele pode inventar a própria vida? Ele pode programar toda a sua vida ou apenas algumas coisas na sua vida ele pode inventar e inserir no seu dia a dia. Apenas algumas coisas dependem do próprio ser humano. Então, aí a primeira interrogação. Todo ser humano inventa a própria vida? É uma interrogação que você vai conversando com alguém. Vai dialogando, aí onde você vai dar a sua opinião, vai argumentar. A outra pessoa que está dialogando com você também vai dar opinião e vai argumentar. E vai conversar. Então, essa conversa é justamente onde acontece o diálogo, não é isso? Segunda, uma pessoa pode inventar a vida de outra? Analisemos isso aí. É possível isso acontecer? Uma pessoa inventar a vida de outra pessoa? Vejamos se é possível, que pode ser registrado em meio a esse questionamento. Terceira, a vida de uma pessoa pode ser considerada desumana? E o que é uma coisa desumana? Primeiro tem que compreender o que é uma coisa desumana. Será que pode ser considerada a vida de alguém uma vida desumana? É considerável que sim. Aquelas pessoas que vivem numa vida de abandono, né, de desprezo, jogada, moradores de rua que se distanciou da família, pessoas que estão jogadas, que não têm o aconchego do lar, que não têm uma vida organizada com a família, uma vida normal. É uma vida que vive aí sem ter uma moradia, sem ter o afeto da família, sem ter carinho, sem ter organização da sua própria vida. Então, aí a gente pode considerar que é uma vida desumana, não é? Quarta questão. O que faz a vida de alguém ser considerada uma vida humana? Aí já vem esse questionamento, o oposto da questão anterior, né? Então, a vida humana é aquela vida onde o ser humano ele possui uma vida digna. O que é a vida digna? A vida onde ele tem o seu local de morar, tem a sua moradia, tem sua família, o seu trabalho, tem o conforto do seu lar, tem a valorização da família, o dia a dia, o carinho, não é? Então, aí é uma vida humana, uma vida normal, né? A quinta questão. Todo ser vivo sabe que está vivo e que vai morrer um dia? Bom, eis a questão. É um assunto ruim de se tratar, de se conversar, de se dialogar? Porque quando se fala de morrer, a gente sabe que é um assunto assim que deixa meio
que a gente assim triste, mas que é uma realidade de todo ser humano, ou seja, de todo ser vivo. Mas como estamos falando em ser humano, né? É uma realidade nossa. Não é bom falar, mas nós não podemos fugir, né? Então, é importante que todo ser humano tenha esse conhecimento, seja sabedor dessa realidade, que vai chegar um dia que ele vai morrer, né? Que é o momento em que encerrou a missão. Já foi cumprida toda a missão e ele passa para uma nova passagem da vida, né? Sexta questão. Saber que vai morrer um dia é uma boa razão para aproveitar bem a vida? Será que é por esse motivo que a gente tem que saber aproveitar a vida, pelo motivo de que vai morrer um dia? Eis aí a questão. Aí onde vai entrar as divergências, né? As diversas opiniões, né? As opiniões variadas no diálogo, que devemos aproveitar a vida não pelo simples fato de saber que um dia a gente vai morrer, mas sim aproveitar porque vale a pena viver bem. Vale a pena viver bem com a família, viver em paz consigo mesmo, viver da melhor forma, porque a gente já tem a consciência de que aqui a vida é uma passagem, embora não sabemos por quanto tempo, mas que se é uma passagem, não é definitiva, então procuremos nós viver da melhor forma, né? Tranquilamente, em paz, fazendo bem, né? Viver sempre em harmonia com o Criador, não é? Com Deus, procurando seguir o bom caminho, os seus ensinamentos e educando os nossos filhos, educando as pessoas com quem a gente ama, convivendo bem. Então, essa é a melhor razão para se viver bem, né? Porque faz bem a qualquer ser humano ter uma vida digna, uma vida saudável, não é? Sétima questão. O que uma pessoa deve fazer para aproveitar bem a vida? Então, por onde é que a pessoa deve fazer ou realizar ações que seja para aproveitar bem a vida? Primeiro, viver em paz consigo mesmo, né? Em paz com Deus. Ter amor ao próximo, que isso é importantíssimo, né? É uma das missões que nós devemos seguir. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ser fiel, verdadeiro, ter boas ações, ser compreensivo, enfim, procurar viver no caminho do bem, da verdade, né? Que por esse lado é onde a gente deve aproveitar bem a vida. Viver em paz, com alegria, procurar ter uma vida saudável, em paz com a família, com os amigos, ter bons amigos, boas ações, ser digno no trabalho, por onde você passar, enfim, isso torna um ser humano um cidadão de bem, né? Ser humano que vive de bem com a vida, não é verdade? Então, eis aí as questões para realizar esse diálogo. Nesse momento agora, que eu li passo a passo das questões, das perguntas propostas, é o momento em que eu já estava realizando o meu diálogo com vocês. Embora vocês estejam só ouvindo, mas ao mesmo tempo que vocês estão ouvindo, vocês também já estão refletindo, né, sobre essas questões. E como fazer esse diálogo em casa? Depois desse diálogo comigo, você vai registrar suas respostas de cada uma dessas perguntas no seu caderno, você pode passá-las para o caderno e realizar esse mesmo diálogo, faça a sua escolha com quem você quer realizar em sua casa. Faça o convite a alguém na sua casa, né? Convide alguém para realizar esse diálogo, você diz assim, eu estou precisando de um diálogo. Aí faça o convite, alguém escolhe o papai, a mamãe, a tia, a avó, seja quem você quiser escolher em sua casa. E faça o diálogo com essas mesmas perguntas, tá certo? E você registra
Você pode registrar a resposta da pessoa com quem você dialogou, registra a sua, certo? E depois apresente para a tia, tá certo? O resultado desse diálogo que você teve com alguém da sua família. Vai ser muito proveitoso, eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos agora para o olhar de filósofo. No olhar de filósofo, vocês ainda vão acompanhar aí na página 19. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito dela. Eles se interessam por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la. Por isso, poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e assim viver melhor. Conheça um exemplo de pergunta sobre a vida que interessou a 3 pensadores de diferentes períodos: o grego Sócrates, o alemão Immanuel Kant e o francês Jean-Paul Sartre. Então vejam aí que interessou a esses 3 pensadores de diferentes períodos essa questão de perguntar-se sobre a vida, se interessar sobre assuntos que dizem respeito à vida. Então vejamos aí quem foram esses 3 pensadores. Sócrates, mais uma vez eu vou falar para vocês, o alemão Immanuel Kant e o francês Jean-Paul Sartre. Sócrates, há cerca de 2.500 anos, Immanuel Kant há cerca de 300 anos e Jean-Paul Sartre há cerca de 50 anos. Eles pensavam o seguinte: que atitudes são importantes para viver bem? Então, eis aí uma questão voltando ao nosso diálogo, que está relacionada ao nosso diálogo anteriormente. Que atitudes são importantes para viver bem? Então, é uma reflexão profunda, né, que nós devemos fazer com nós mesmos e depois no momento de diálogo, conversando com outra pessoa, né? O que nos leva, diante de nossas atitudes importantes, para fazer com que a gente viva bem? É uma reflexão que a gente pode chegar a uma conclusão e ter a nossa própria opinião, né? E essa parte aí vocês encontram na apostila, na página 19. Abaixo tem a questão de número 1, que diz o seguinte: converse com os colegas a respeito da pergunta indicada na ilustração. Sabemos que não é possível conversar com os colegas. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês que vocês conversem com alguém da família. Na questão 2, registre a conclusão que você chegou depois de dialogar com os colegas sobre esta questão. Que atitudes são importantes para viver bem? Então, depois de dialogar comigo online e depois de dialogar com alguém da sua família que você escolheu, você vai registrar que atitudes são importantes para viver bem, tá certo? Esses registros devem ser feitos no caderno de vocês, no caderno de filosofia. E então, nossa aula foi um pouquinho diferente hoje, né? Nós fizemos um bate-papo, não é? Foi um diálogo. No meu ponto de vista, foi bem proveitoso. Eu acredito que vai sair daí bons registros, né? Que vocês vão registrar com a escrita. E eu tenho certeza que vocês também gostaram, se concentraram, focaram no assunto, né, de hoje. E estamos chegando ao final de mais uma aula de filosofia. Que todos tenham bom estudo, um bom diálogo com quem você escolher, bons registros, né? Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.